Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da série dos princípios SOLID. E agora a gente vai começar a falar do princípio relacionado com a letra L. E é um princípio bastante interessante para a gente, porque finalmente a gente vai poder ter um princípio com o nome de alguém famoso. Pois é, os físicos têm o princípio de Arquimedes, o eletromagnetismo tem as equações de Maxwell, os químicos têm o modelo de Bohr, até o pessoal da computação mais ligado a hardware tem a lei de Moore. E nós agora de software de programação temos então o princípio da substantividade, o princípio da substantividade, o princípio da substituição de Liskov. Uma ideia central do princípio de substituição de Liskov é que você pode sempre substituir um objeto pelo outro, desde que você respeite as propriedades daquele objeto para quem está usando aquele objeto. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um objeto cadeira. Essa cadeira aqui está meio esquisita, meio quadrada, parece, sei lá, Bob Esponja. Bom, vamos lá. A gente está interessado em alguém que está usando essa cadeira. Claro, do ponto de vista de programação, né? Então, quem está usando essa cadeira vai enxergar uma série de propriedades. Por exemplo, o tamanho do encosto, o material que ele é feito, o número de pernas. Para essa pessoa que está usando, essas propriedades são importantes, porque ela está interessada em o resultado dessas propriedades. E esse é o ponto. A pessoa que está utilizando esse objeto está interessada por um motivo, tem um contexto. Por exemplo, eu quero confeccionar essa cadeira dentro de um sistema de carpintaria, sei lá, ou um sistema de impressão 3D. Então essas propriedades fazem sentido. Mas imagine um outro contexto, por exemplo, dentro de um sistema de e-commerce. Eu estou interessado, na verdade, numa cadeira como um pacote, que tem um tamanho, tem um peso e tem um preço. Para esse sistema de e-commerce, as propriedades são diferentes, o contexto é diferente, então o uso daquele objeto vai ser diferente. O que o princípio da substituição de Liskov diz é que, dependendo do contexto, a gente pode sempre substituir um objeto pelo outro, desde que todas as propriedades sendo observadas e que estão sendo utilizadas sejam mantidas. Isso deve ser preservado e isso possibilita que a gente troque um objeto pelo outro sem causar nenhum impacto e nenhum dano no restante do sistema. Então, por exemplo, se eu quiser trocar meu objeto cadeira por um objeto sofá, a gente pode esperar que para o sistema de manufatura as mesmas propriedades vão estar lá. Material, número de pernas, tamanho do encosto, essas coisas vão estar mantidas, vão ser respeitadas, as propriedades ainda existem. Para o sistema de e-commerce também, ele vai ter um tamanho, vai ter um peso e vai ter um preço. Então a gente substitui um objeto pelo outro, mantendo os princípios, né, e as propriedades observáveis do ponto de vista externo. Agora, se eu quiser substituir aquele sofá ou aquela cadeira por uma banqueta de 3 pernas, aí a coisa muda de conversa. As propriedades por um sistema de manufatura, que antes eram conhecidas, número de pernas 4, tamanho de encosto, aqui não tem encosto, aqui são 3 pernas. Então essas propriedades foram quebradas. Então o meu sistema de manufatura provavelmente vai precisar ser modificado também. Eu não consigo substituir um objeto pelo outro sem alterar o sistema que está usando, sem alterar quem está utilizando. Talvez para o sistema de e-commerce nada mude. Provavelmente não, né? Porque está interessado em tamanho, peso e preço. Então a substituição foi bem sucedida em um contexto, mas em outro não. E o princípio da substituição de Liskov diz que deve ser sempre possível substituir um objeto pelo outro, mantendo-se as suas propriedades externas. O princípio de Liskov vai um pouco além. Ele fala de abstração e tipos abstratos. Ele diz o seguinte: você sempre pode substituir um tipo mais abstrato por um tipo mais concreto, desde que as propriedades sejam mantidas. Isso significa que, na prática, você tem que conseguir generalizar esses objetos diferentes em um único ancestral, em um único tipo mais genérico e que tem as propriedades comuns e que são visíveis para fora. Por exemplo, para um sistema de manufatura de assentos, esse objeto mais abstrato pode ser, sei lá, um assento onde alguém pode sentar em cima. As propriedades podem ser simplesmente essas. Eu quero coisas que as pessoas sentam em cima. Já para um sistema de e-commerce, eu preciso encontrar uma abstração que representa as propriedades que fazem sentido para ele, para um sistema de e-commerce. Então pode ser uma abstração produto.
ou produto em uma caixa, ou produto que tenha preço, não importa. Essa abstração vai representar as propriedades que são importantes e que vão conseguir ser concretizadas nos tipos específicos. Bom, como deve ter dado para perceber, o princípio de Liskov tem forte relação com os outros princípios que a gente já viu, principalmente o princípio aberto e fechado. Quando a gente consegue fazer com que um tipo seja substituído pelo outro, sem causar impacto no restante do sistema, a gente está possibilitando a sua extensão sem modificar o restante do sistema, que é o que o princípio aberto e fechado diz. Porém, o princípio em si ele é mais fácil de ser entendido e ele tem menos desdobramentos, ele é mais direto. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, vocês vão ver que ele é mais simples de entender. Porém, existem algumas sutilezas, alguns detalhes, alguns casos específicos, onde pode ter, sim, alguma complicação e a gente tem que tomar cuidado para entender exatamente o que a gente está fazendo e qual que é o contexto da substituição. Então vamos lá, vamos começar mostrando um exemplo bem trivial aqui do princípio em ação, né, de qual que é a sua principal benefício de aplicar esse princípio na programação, né? Claro, com foco na orientação a objetos, e a gente vai depois elaborando. Vamos começar com um programinha, eu vou fazer aqui em JavaScript, tá? Vou fazer uma classe, chamada classe retângulo. E essa classe retângulo tem duas propriedades, altura e largura. Vamos fazer isso pelo construtor. Fiz aqui a minha classe, salvei num arquivo chamado simple1.js, que é um exemplo simples, a gente vai começar com ele. O retângulo, além da altura e largura, vai ter uma função aqui, que é um método dessa classe, que vai calcular a área. Pronto, nenhum segredo aqui. Vamos fazer agora uma classe triângulo, que vai ter a mesma ideia. Vai ter um construtor, que vai ter os três lados. Vou fazer um triângulo com base nos comprimentos dos lados. E a gente vai ter um cálculo de área também. Pronto, temos a nossa classe triângulo, que também tem o cálculo da área aqui. Essa fórmula aqui é a fórmula do semiperímetro, que calcula a área com base na soma dos lados dividido por 2 e a raiz quadrada dessa fórmula aqui. Vamos fazer uma terceira classe que compartilha de algumas propriedades parecidas com uma dessas, que seria a classe ponto. Bom, é possível ver que a classe ponto, assim como a classe retângulo, também tem duas propriedades. Aqui é a altura, a largura, aqui é x e y, mas a classe ponto não tem um método área. E por último, vamos fazer uma última classe aqui, que vai ser uma classe de desenho, vou chamar de classe canvas. O construtor da classe canvas é igualzinho da classe retângulo, então um canvas é parecido com um retângulo, e é mesmo, né? Vai ser um retângulo, a gente vai mostrar daqui a pouco. Só que ele tem um método chamado área, que vai ser um pouco diferente, ele vai servir para outra coisa. Terminei a classe canvas. O método área da classe canvas, na verdade, ele vai imprimir na tela, tá aqui o console log, uma série de linhas, na verdade, altura vezes linhas, a largura vezes o caractere hashtag aqui. Então, o método área da classe Canvas, na verdade, é um método de desenho, enquanto o método área das outras classes aqui calcula a altura, é um cálculo numérico. Bom, vamos lá. A gente vai, só para mostrar aqui o que a gente pode fazer com classes, né? Não tem segredo nenhum, vamos declarar uma variável R, que vai ser do tipo retângulo. Sei lá, 5 por 10. Eu vou imprimir aqui console log r.área. Nenhum segredo, vou declarar uma variável R e vou imprimir a área dele. Vamos rodar isso aqui para ver. Ele imprimiu 50, sem problema nenhum. Vamos agora substituir o objeto retângulo por um outro objeto. Agora eu troquei o retângulo pelo triângulo. Eu só modifiquei essa linha aqui, né? A linha de baixo não modifiquei. Continuo imprimindo a área. E o resultado vai ser, como a gente esperava, um novo número, que é de fato a área desse triângulo aqui. Até aqui tudo bem, consegui substituir um objeto pelo outro sem problema. Por quê? Porque o meu programa, o programa que está usando o objeto, simplesmente pega a área e imprime. Então não teve erro nenhum aqui. E aqui está bem trivial, porque a gente está junto no próprio código, a gente está dentro do próprio código. Então eu estou dentro no mesmo arquivo simple1.js, eu estou vendo aqui o que é o retângulo, o que é o triângulo, o que é o ponto, etc. Mas vamos deixar um pouquinho mais
distantes as coisas. Vamos criar um arquivo novo, só para a gente simular como se fosse um outro módulo aqui. Então, vamos criar um novo arquivo aqui, simple2.js. E esse arquivo aqui, eu vou processar uma forma. Eu vou exportar isso. Então, temos aqui um método que aceita uma forma como parâmetro, né? E ele vai calcular a área dessa forma, armazenar em x, vai multiplicar o x pelo 2, vai armazenar em y e vai retornar o y para quem chamar esse método aqui. O importante, por que eu separei isso aqui em um módulo diferente? Porque a gente tem a visão de quem está usando esse objeto sem ter uma visão direta do objeto em si. Então a gente está enxergando aqui uma forma. A única coisa que a gente sabe dessa forma aqui nesse módulo é que forma deve ter uma função área. Ou área, né? Essa função área a gente vai usar aqui dentro, por isso que a gente está usando aqui, a gente está usando essa função área aqui dentro. Então a gente pode escrever até para deixar claro aqui que a gente precisa, a gente espera que esse objeto tenha uma função área para a gente poder usar. E aí lá no programa principal, lá no simple1.js, a gente pode usar essa função aqui e mostrar isso aqui funcionando. Então eu vou tirar esse console log.r.área daqui e vamos usar aqui o outro objeto. Vou declarar aqui em cima, tá? Declarei o objeto simple2, que está requerendo aqui o conteúdo do arquivo simple2.js, e eu vou chamar ele aqui embaixo. Eu vou até descomentar aqui para a gente ver os dois. Então, quer dizer, o r.área é o que a gente já tinha, e o processar forma vai chamar esse método aqui, que a gente já viu, ele multiplica por 2 a área. Né? Se a gente rodar esse código aqui, a gente vai ver no caso do triângulo, né? Mostrou a área do triângulo e mostrou o dobro da área do triângulo aqui embaixo. E a gente continua conseguindo substituir um objeto pelo outro. Ó. Vou trocar agora pelo retângulo. E continua funcionando como esperado. Até aqui tudo bem, nenhum problema. Vamos agora trocar para um outro objeto, o objeto ponto. E vamos tentar rodar esse código aqui. Deu um erro, claro, porque na hora que a gente mandou imprimir a área do objeto R, não foi encontrada nenhuma função. Que é óbvio, o ponto não tem o método área, ele é um ponto, né? Isso aqui é uma violação do princípio da substituição, ou seja, a gente está querendo usar um objeto, né, que não pode ser substituído pelo outro. Nesse caso, de novo, é bem óbvio, né? Porque a gente está usando, está vendo o código aqui. E mesmo aqui, assim, a gente está escrevendo, a forma deve ter uma função área. Né? Então a gente sabia logo de cara que se eu passar um ponto para cá, não vai funcionar. Mas e no caso do Canvas? O caso do Canvas é um caso legal, bem ilustrativo, porque ele mostra que a especificação, vou criar aqui o objeto, a especificação que a gente fez desse objeto aqui, né, para essa função, quer dizer, a forma com que essa função enxerga, ou as propriedades que essa função espera do objeto forma, não estão sendo cumpridas como esperado. Então, se eu rodar esse cara aqui, obviamente, ele vai... Bom, primeiro ele vai mostrar esse quadradinho aqui, que na verdade é a área, né? São 5 de altura e 10 de largura. Então ele imprimiu um quadradinho de 5 por 10 aqui. Depois ele imprimiu undefined, porque esse r.área não retornou nada. Depois ele chamou de novo o área, imprimiu de novo a área na tela e retornou not a number, porque ele não consegue dividir undefined, multiplicar undefined por 2. Tá? Mas o ponto é o seguinte, apesar de existir uma função área para esse objeto, como a gente tinha no retângulo, o conteúdo, a semântica dessa função, o comportamento dela, está quebrando o que a gente esperava desse objeto. Eu programei essas linhas 56 e 57 e esse arquivo aqui, simple2.js, esperando que a função área retorne a área de uma forma geométrica e não imprima uma área na tela. Ou seja, essa especificação aqui, forma deve ter uma função área, ela é incompleta, porque veja, o código rodou. Ele não deu erro, como no caso do ponto. Ele funcionou, mas a substituição não foi bem sucedida. Tá? Então esse exemplo mostra que o princípio da substituição de Liskov, na sua superfície, no jeito mais simples de enxergar, ainda assim você tem que tomar um certo cuidado com o significado das suas abstrações. Então você pode fazer uma abstração, mas tem que tomar cuidado com o significado dela, com qual que é a propriedade que você quer manter. E deixar isso muito bem especificado e respeitar essa propriedade. Tá? Então esse é um exemplo bem simples,
usando JavaScript, ou seja, JavaScript não tem nenhuma verificação de tipo, né? Então ele deixa compilar, ele deixa rodar, e ele dá um comportamento lá estranho, né? Que não é o que a gente esperava, mas mostra que o princípio da substituição pode ser tão simples quanto simplesmente quanto você saber o básico e definir os métodos como você precisa, como você espera, e respeitar isso dos dois lados, tanto com quem está implementando aquele método, quanto com quem está esperando aquele método para ser executado. Bom, vamos refazer esse exemplo com uma linguagem que tem um verificador de tipos, porque a verificação de tipos é o primeiro passo, a primeira etapa para você evitar de ferir o princípio da substituição de Liskov. Por isso eu comentei, né, um pouquinho antes que aplicar esse princípio não é tão difícil quanto os outros, porque o próprio sistema de tipos das linguagens, né, e os erros de programação, erros de runtime já ajudam a gente a não cometer esse erro, né? Então vamos lá, vou fazer o mesmo exemplo usando o Dart, que é uma linguagem que tem um sistema de tipos forte, para a gente ver que alguns desses erros não aconteceriam. Criei aqui um arquivo simple1.dart, tá? Eu importei já a biblioteca de matemática para a gente fazer o cálculo da área do triângulo, né? Mas antes de começar a implementar o retângulo e o triângulo, eu vou definir uma forma abstrata aqui, ó, abstract class forma. Ele tem uma área que retorna double. Essa definição, em uma linguagem fortemente tipada como Dart, ou como Java, C++, etc., garante a consistência dos tipos e garante uma primeira verificação do princípio da substituição. Quando a gente declara classes abstratas, a gente está definindo, né, o que aquele objeto vai ter que ter em termos de métodos e quais são os tipos de entrada e de saída. Nesse caso aqui, só um tipo de retorno, é só um tipo de saída. Eu quero que a minha função área retorne um double. Então, no caso aqui do Canvas, né, que a área não retorna nada, já teria uma verificação que preveniria desse erro aqui. Tá? Então, vamos implementar aqui as classes concretas para a gente ver como esse sistema de tipos já ajuda um pouquinho. Nesse momento, já programei aqui o construtor e as propriedades básicas do retângulo, e eu disse que ele é um tipo de forma. Estou usando aqui a palavra extends, que é a herança na programação orientada a objetos. A herança, né, além de trazer coisas da classe pai para a classe filha, né, para eu poder reutilizar, também tem esse papel de garantir a consistência com a especificação mais ampla, com a especificação mais abstrata. Nesse caso, ele está dizendo o seguinte, ó, o erro aqui, ó, que a gente está faltando uma implementação concreta para o método área. Tem até o quick fix aqui para a gente poder fazer a implementação automática. Então, para essa classe retângulo ser válida, ela tem que implementar o método área, caso contrário, ela não respeita a propriedade fundamental de uma forma, porque toda forma tem que ter uma área e tem que retornar um double. Então, agora a gente vai ter que implementar esse double área aqui. Vou fazer agora a classe triângulo. Pronto, a classe triângulo também está pronta. Implementei a versão de área de triângulo e também é uma forma. Vamos fazer outras classes agora. Pronto, terminei de implementar aqui a classe ponto, que tem só o x e o y, e a classe canvas. E veja que a classe canvas eu não coloquei como sendo uma classe concreta de implementação de forma. Então eu não coloquei a palavra-chave extends aqui, porque eu quero de fato que canvas não seja um subtipo de forma. Apesar de ter largura e altura, ou seja, compartilhar propriedades com a classe forma, né, com a classe retângulo, né, o área do canvas ele tem uma semântica diferente. O comportamento de área não é retornar a área desse retângulo. O comportamento de área é imprimir a área na tela. Tá? E veja, isso não está escrito aqui. Ó. Aqui eu sei que eu tenho que retornar um double, mas não está escrito aqui. Ó. Retorna o cálculo da área e não imprime nada na tela. Eu não escrevi isso aqui. Eu sei porque eu que estou programando esses caras aqui. Né? Então, eu vou tentar manter aqui na minha cabeça as informações, mas isso está subentendido. Né? E com essa hierarquia, né, com essa estrutura hierárquica, eu vou prevenir aqueles erros que eu tinha cometido antes. Né? Então, eu não vou conseguir usar a classe canvas erradamente. Não vou conseguir usar a classe ponto erradamente. Olha só, no método principal agora, criei um objeto R do tipo retângulo e mandei imprimir aqui. Vamos rodar esse cara aqui para a gente ver. Olha lá, imprimiu 50 corretamente. Vamos trocar agora o retângulo pelo triângulo. Funcionou novamente, porque tanto o retângulo quanto o triângulo têm a mesma
o mesmo uso de área, estou imprimindo na tela. Né? Vamos agora fazer um outro módulo, que seria o módulo 2, né? O Simple 2 aqui, que vai usar, né, esses objetos sem saber de fato quem que eles são. Então, criei uma novo arquivo aqui, simple2.dart. Olha só, programei aqui meu processar forma nesse módulo simple2.dart. Vamos comparar com o simple2.js. Olha aqui, a lógica é a mesma, né? Estou calculando a área vezes 2 e retorno. E aqui eu escrevi forma deve ter uma função área, porque eu não tenho tipo no JavaScript. Aqui eu estou usando informação de tipo. Então, o tipo forma é o tipo do parâmetro aqui. E eu sei que forma tem área, porque está definido lá no arquivo simple1.dart. Então, essa especificação textual aqui, que eu escrevi, que forma deve ter uma função área, não preciso fazer aqui, já está subentendido. Né? O sistema de tipos da linguagem garante isso para mim. Eu não consigo nem chamar essa função erradamente. Vamos lá. Primeiro eu preciso importar, né, o módulo simple2 aqui para poder chamar ele. Olha lá, agora estou imprimindo aqui o simple2.processar forma. Funcionou, calculou o dobro aqui da forma. Vamos trocar pelo retângulo. Continua funcionando, substituir um objeto pelo outro numa boa. E se eu tentar substituir pelo ponto? Olha só, o próprio sistema de tipos do Dart está acusando erro. Ele está dizendo que o objeto ponto, né, que é do tipo ponto, desculpa, o objeto R, que é do tipo ponto, não tem uma função área. Ó, não existe um método chamado área. E aqui embaixo está dizendo um outro erro, mas é parecido. Está dizendo que ponto não é uma forma. Está falando em termos de subtipos aqui. Então eu não consigo substituir um tipo pelo outro. Tá? Então veja como o princípio de substituição de Liskov aqui está sendo meio que garantido pela linguagem. E vamos tentar agora fazer a substituição pelo canvas. Que no JavaScript, lembrem, né, rodou. O JavaScript ele rodou e teve um comportamento inesperado. Aqui, novamente, ele nem deixa rodar. Porque ele sabe que canvas tem área, mas é do tipo void. Ou seja, ele sabe que o área do canvas não é bem o que eu preciso. Tá? Então, ele sabe que não é o retorno que eu quero. Tá, eu poderia colocar aqui um double, aqui, ó. E, sei lá, retornar 0. Aí ele deixa chamar aqui, que está retornando 0. Mas ele não deixa processar a forma porque o tipo aqui está errado. Né? E eu garanti que esse tipo aqui é uma forma, porque ele tem que ter a função área como sendo uma subclasse aqui. Então teria que ter o extends aqui. Quer dizer, apesar de ter o método área, não resolve. Tá? Ou seja, o sistema de tipos ajuda a gente pensar no princípio e evitar uns erros bem simples, bem básicos, tá? Que poderiam acontecer em outras linguagens, tá? Que não tem sistema de tipos. E outra coisa importante para a gente entender aqui é essa definição aqui. Ó. É aqui que está o princípio, é a abstração. Né? Você conseguir criar uma representação abstrata que tem um significado ali para você, mesmo que você não escreva, né? Isso é importantíssimo, porque é isso que vai conseguir fazer com que o seu sistema aplique bem o princípio e não sofra os impactos, né? De você trocar um tipo pelo outro e causar problemas no restante na execução. Então, você criar abstrações corretas, abstrações que façam sentido, né, que representem de fato a informação dentro daquele contexto, né, e cuja semântica dos métodos, principalmente, né, a semântica dos métodos, seja bem conhecida, seja bem compreendida, né, isso é importante, é isso que vai garantir a aplicação do princípio. Tá? A semântica dos métodos e do comportamento esperado. Pensa assim, alguém que vai usar a forma, né, eu vou usar essa classe forma aqui, tudo que eu tenho de forma eu estou respeitando. Então, por exemplo, a área. A área eu sei que é o retorno double. Mas além disso, além de retornar o double, eu precisaria dizer outras coisas aqui. Eu precisaria dizer que a área é de fato o cálculo da área geométrica de uma forma. Tá? Tudo isso não está escrito, não está explícito, mas a gente pode entender, né, e a gente pode programar desse jeito e ter uma maior segurança na aplicação das abstrações da hierarquia na programação orientada a objetos. Ok? Então, esse primeiro exemplo aqui já mostrou que tem aí a aplicação não é tão difícil de ser feita desde que você siga esses princípios básicos. Bom, agora eu vou fazer um exemplo um pouquinho mais elaborado para mostrar um problema que pode acontecer quando você não aplica o princípio da substituição de Liskov corretamente. E aqui é um problema que vai aparecer e que o sistema de tipos não é suficiente para detectar esse problema. Né? A verificação de tipos do Dart, por exemplo, que eu estou usando aqui, não vai detectar o problema, porque ele é mais sutil. Tá?
Esse exemplo eu peguei lá de um artigo do Robert Martin, o mesmo Robert Martin que definiu, né, que consolidou os princípios sólidos e que a gente está seguindo aqui na disciplina. Tá? É um exemplo que envolve também herança, né, de hierarquia, usando formas geométricas, e eu vou fazer ele para vocês aqui. Primeiro eu vou fazer uma classe retângulo. Tá aqui a classe retângulo, ela tem altura e largura, tem um construtor e tem um cálculo de área. Vamos agora fazer uma outra classe que é um tipo especial de retângulo, que é o quadrado. Um quadrado é um retângulo cuja altura é igual à largura. Então eu poderia programar um quadrado usando herança, né, usando herança da orientação a objetos, para conseguir reutilizar o código, por exemplo, do cálculo da área. Tá? Por exemplo, posso ter outros métodos que eu poderia reutilizar na classe retângulo se eu tivesse aqui, métodos geométricos. Então vamos lá, vou fazer aqui a classe quadrado como filha de retângulo. Olha só, a minha classe quadrado extends retângulo, portanto ela vai herdar as propriedades de retângulo, que é a altura e largura, e também o método área. E eu estou fazendo um construtor novo aqui para quadrado, que aceita apenas um parâmetro, que é o lado. Eu estou chamando o construtor da classe pi, passando o lado duas vezes, tanto para a altura quanto para a largura. Dessa forma a gente consegue fazer, né, a construção de um quadrado e que vai funcionar o cálculo aqui da área. Vamos só fazer um teste para ver se funcionou, para vocês verem a substituição aqui sendo aplicada. Bom, terminei aqui de fazer o meu método principal, que eu simplesmente instanciei um retângulo R de altura 5 e largura 10, imprimi a sua área, que deu 50. Vamos trocar o R pelo quadrado agora. Veja agora o quadrado, né, o construtor dele, obriga que eu tenha apenas um único parâmetro, que é o lado do quadrado. Vamos passar aqui o lado 5 e vamos ver se ele vai continuar funcionando. Então funcionou. Ele imprimiu aqui 25 como área do quadrado. E veja que a minha classe quadrado não tem uma implementação de área. Ela foi herdada, né, da classe retângulo, como vocês aprendem aí na programação orientada a objetos básica. Né? Então a gente herda os métodos aqui e no caso está tudo funcionando como a gente queria. Maravilha! Mas tem um problema aqui. Se eu tiver que alterar, né, a largura do retângulo, né, esse objeto aqui, por exemplo, vamos supor que ele seja mutável. Então vou voltar para o retângulo aqui. Então eu tenho aqui um retângulo de 5 por 10. Aí eu quero alterar a altura do retângulo. Então r.altura é igual a 10. Print r.área. E aí eu vou imprimir aqui. Olha lá, para o retângulo funcionou. Eu tinha 5 vezes 10, agora eu tenho 10 vezes 10. Vamos fazer agora mesmo para o quadrado. Se eu trocar o r pelo quadrado. Olha lá o que aconteceu. Eu tinha um quadrado do lado 5, né? Então é 5 por 5. E eu troquei a altura dele para 10. Ele passou a ser um retângulo, ficou 5 por 10. Né? Então ele não é mais um quadrado. Então a gente não está mantendo aqui a abstração correta. Né? Porque eu estou ferindo aqui o princípio, no sentido de que um quadrado tem que manter a sua propriedade básica, que ele tem que ter os lados iguais. Né? Dá para a gente resolver isso muito fácil, usando aqui a sobrescrita de métodos dos setters do Dart. Né? Então eu consigo, por exemplo, fazer isso aqui. Ó. Eu estou sobrescrevendo o setter da altura. Sempre que eu mudar a altura de um quadrado, ele vai mudar também a largura junto com a altura. Eu vou fazer a mesma coisa para a largura. Pronto, então tanto na largura quanto na altura, se eu alterar, eu vou alterar o outro também. E quando eu rodo, agora funcionou lá. Então meu quadrado era de 5 por 5, aí eu troquei a altura dele e agora ele é 10 por 10. Então a área está consistente. Esse exemplo já está dando uma dica de que a gente está indo para um caminho que não é muito legal em relação ao princípio de Liskov. Mas antes de falar do problema, eu vou tentar mostrar mais visualmente aqui. Tá? Então eu vou fazer o mesmo exemplo de trocar a altura de uma forma, ou a largura, né? Mas de um jeito mais visual. Eu vou criar aqui um outro arquivo. E nesse outro arquivo aqui, eu vou fazer uma certa interatividade com o usuário aqui, tá? Então vamos lá. Eu criei aqui a classe chamada console interativo. Essa classe ela tem um retângulo como uma propriedade dela. Tá? E quando eu vou construir um console, eu vou passar um retângulo para ela. Eu tenho um método chamado interagir. E nesse método interagir, eu vou pegar o input do usuário, e esse input do usuário
vai provocar mudanças na largura e na altura desse retângulo. Então vamos lá. Só explicando aqui esses dois comandos, né? O line mode igual a false significa que quando eu digitar no console, ele não vai esperar mudar de linha para detectar que eu estou digitando no console. E o echo mode, ele não vai imprimir na tela o que eu estou digitando. Tá? Então ele vai consumir os caracteres que eu estou digitando sem imprimir de volta, sem fazer o echo. Eu terminei o meu método interagir aqui. Vou apagar aqui um pouquinho. Interagir basicamente faz o seguinte: ele vai pegar o input e ele vai chamar esse readByteSync, que na verdade bloqueia a execução até eu digitar alguma coisa no console. Enquanto não foi 27, 27 é a tecla Escape, né, o ESC, ele vai ficar fazendo o seguinte: se for o 119, ele aumenta a altura do retângulo. Se for o 115, ele diminui a altura. Se for o 97, ele diminui a largura. E se for o 100, ele aumenta a largura. Essas são as letras correspondentes, então WSAD, né, que eu vou aumentar o tamanho e diminuir o tamanho do quadrado, do retângulo, à medida que eu vou fazendo isso. E aí eu vou chamar o desenhar. Então, cada vez que eu digito uma tecla, ele vai fazer esse cálculo, vai mudar a altura ou largura e vai desenhar. E o desenhar eu vou imprimir o retângulo na tela. Está aqui o nosso método de desenhar. Primeiro eu vou imprimir um monte de quebra de linha só para poder visualizar essas mudanças melhor aqui no nosso terminal, aqui do Visual Studio Code. E eu vou imprimir, né, um ponto para cada pedacinho, para cada pixel do nosso retângulo, tá? Respeitando aqui a altura e a largura. Então é isso, essa nossa classe console interativo está pronta. Vamos usar ela lá no nosso método principal. Voltamos para a nossa classe principal. Vamos voltar aqui para o retângulo, né? E ao invés de imprimir aqui a área e mudar manualmente, vamos chamar o nosso console interativo para poder ver isso dinamicamente. Então vamos criar o nosso console interativo. Ele já automaticamente completou com R aqui e ele já trouxe para mim o import necessário aqui do simple4.dite, que é onde está a minha classe console interativo. E vamos chamar aqui o console interativo.interagir. Né? Aí a gente vai conseguir ver aqui isso funcionando. Vou abrir meu terminal e vamos rodar aqui para a gente ver isso funcionando. Bom, está aqui o nosso retângulo, né? Ele tem 5 por 10, né? Vamos tentar aumentar um pouco ele aqui, ó. Estou aumentando. Cada vez que eu digito uma tecla, ele está dando um monte de enter aqui, ó. Por isso que ele parece uma animação, né? Ele está dando um monte de enter aqui e está aumentando a minha largura. Vou diminuir a minha largura. Vou aumentar a altura. Diminuir a altura. Então consigo aqui fazer visualmente a minha troca da altura e largura do meu retângulo. Vamos sair aqui e vamos agora fazer o teste com o quadrado, né? Então vamos trocar o objeto retângulo pelo quadrado para ver se nosso comportamento se mantém. Quer dizer, se a gente conseguiu aplicar a substituição sem ter impacto. Vamos lá. Agora tem um quadrado. Bom, na construção a gente já viu o que deu certo, né? Já viu o que deu certo. É um quadrado 5 por 5. Vamos aumentar a largura dele aqui. Ó. Olha lá, está aumentando a altura também. Vamos diminuir a largura. Também está diminuindo a largura. Vamos aumentar a altura. Vocês não estão vendo, mas eu estou apertando aqui para aumentar a altura. Tá? Então, tanto faz se eu aumento a altura ou a largura, ele funciona de qualquer jeito. Quer dizer, está respeitando a propriedade básica do quadrado, porque a gente definiu aqui que tanto faz a minha alteração de altura e largura, ele vai funcionar corretamente. Tudo bem, então deu certo, a gente conseguiu substituir. Nesse exemplo, como eu comentei, não tem problema. O exemplo que o Robert Martin mostra, né, para demonstrar o problema nesse caso aqui, e para mostrar por que essa herança aqui está errada, né, essencialmente ela tá errada, então pode levar a esse problema, né? Claro, se você não fizer aquilo que eu vou mostrar daqui a pouco, não vai causar problema nenhum. Mas ele mostra que isso é errado por um princípio, né? E que fere o contrato ou o acordo entre quem está usando as classes e quem está implementando elas. Então vamos lá, vamos mostrar esse exemplo mais sutil para vocês entenderem aí o problema. Para esse exemplo, eu vou ter que fazer uma versão um pouco mais elaborada do nosso console. Então, ao invés de usar esse aqui, né, que é um console interativo, deixa eu fechar aqui o meu terminal. Eu vou fazer um outro mais elaborado. Vamos criar aqui um arquivo novo. E nesse aqui eu vou definir de novo o nosso console interativo, mas um pouco mais genérico, um pouco mais flexível. Terminei a primeira parte do meu console interativo aqui. O que ele tem? Na verdade, ele tem duas propriedades aqui, né?
e um método, por enquanto, adicional é função. Essa propriedade serve para fazer o seguinte, eu quero mapear, eu tenho um mapa para isso, né? Conceito de mapa, né? Eu mapeio uma chave para um objeto, nesse caso aqui estou mapeando uma chave que é inteira, que vai ser o código da tecla que eu digitar no console, e a função é o que eu quero executar quando aquela tecla for pressionada. É uma function. No Dart a gente consegue representar funções como objetos e colocar eles nos mapas aqui. Tá? Então, quando eu adicionar uma função, por exemplo, a função no caractere 13, eu quero que ele imprima x na tela, eu coloco aqui uma função que imprime x na tela. Quando eu apertar o caractere 102, eu quero que ele calcule a mais b, eu passo a mais b aqui na função. Tá? O Dart tem essa possibilidade. E eu tenho uma função que é o final da interação. Tá? Cada vez que eu terminar uma interação, quer dizer, um ciclo de interação no console, ele vai executar essa função aqui. Então, vamos agora implementar o método interagir para vocês verem isso aqui tudo sendo usado. Né? Bom, tá um pouquinho complicado aqui, mas eu vou explicar por cima para vocês terem noção do que eu estou fazendo. Na verdade, isso aqui não é o mais importante do exemplo, tá? Isso aqui é só para mostrar aqui o exemplo de uma forma mais dinâmica, tá? Mas quando eu chamar interagir, eu vou passar para ele uma tecla de encerramento, que basicamente é a condição de fim, né, do meu laço. Então, enquanto a pessoa não pressionar, por exemplo, ESC, né, que é o código 27, acho, né, ele vai continuar rodando esse loop aqui. Aí, cada vez que ele digitar uma letra, eu vou pegar um caractere, uma tecla, eu vou pegar o código desse caractere, vou buscar no meu mapa para ver se existe uma função associada. Se existir, essa interrogação ponto é uma chamada condicional. Ele vai chamar a função, o qual ele chama a função, apenas se ela existir. Se ele for nulo, ele não faz nada, essa linha é ignorada, tá? Então, interrogação ponto é uma chamada condicional do call aqui. Aí eu vou chamar a função fim interação, né, que eu sei que ela existe porque ela é passada pelo construtor, né, é obrigatório ter. E essa função retorna um inteiro, e esse inteiro é o tempo que gastou aquela interação. Eu vou mostrar para que eu vou usar o tempo daqui a pouco. E eu vou imprimir, né, depois o comando que foi detectado e o tempo que a interação tomou. Tá? Então ele vai ficar nesse ciclo indefinidamente, executando as funções sempre que eu precisar aqui. Vamos agora fazer uso dessa classe aqui. Vamos criar aqui um novo arquivo, vou chamar de subtle, subtle.dart. Subtle. É um exemplo sutil, né, do problema da substituição do Liskov, tá? Por isso que eu chamando de subtle aqui. Bom, eu vou usar o meu console.dart. Eu vou criar uma classe para imprimir a tela. A minha tela vai ser um vetor de pixels. Bom, não fiz nada além de declarar um vetor de pixels, um vetor bidimensional, na verdade uma lista de listas de strings, né? Onde cada pixel vai ser uma string. O construtor vai aceitar uma largura e uma altura. Eu vou construir essa lista, eu vou popular as linhas, né? Então eu vou construir a altura, eu vou construir a largura, e cada elemento da altura vai ter a largura, e vai ser uma lista que não cresce, tá? Então ele vai implementar uma lista fixa. E aí eu vou chamar o limpar a tela. O limpar a tela eu vou preencher a tela com um vazio aqui. Na verdade eu vou preencher com um ponto para a gente poder ver os pixels, tá? Bom, agora eu vou começar a fazer o uso dessas instruções aqui. O que é instruções? Eu vou usar para calcular um tempo relativo. Depois vai ficar mais claro. Mas o que eu vou fazer? Toda operação de modificação da tela, por exemplo, limpar a tela, cada vez que eu tiver que trocar um pixel, eu vou incrementar o número de instruções. Então, se eu tiver que trocar 10 pixels, eu vou executar 10 instruções, tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, limpar a tela, percorre a tela toda, né, a largura toda e a altura toda, e preenche com ponto. Então, se eu tiver, por exemplo, uma tela de 10 por 10, ele vai colocar 100 pontos e vai executar 100 instruções. É isso que está acontecendo nesse método limpar a tela. Vou continuar fazendo a minha implementação e depois eu explico. Bom, esse método de desenhar a tela no console vai dar um print, né, na tela. Então ele vai percorrer os meus pixels e imprimir o que tiver lá guardado na tela. Tá? Eu estou imprimindo de novo esse monte de quebra de linha no começo para a gente poder ver a animação acontecendo aí, né, dando um espacinho entre cada tela para a gente poder ver isso melhor. E eu vou fazer um último método aqui, que vocês vão entender. Bom, precisei fazer aqui embaixo a classe retângulo, tá? Que eu tinha esquecido de fazer.
A classe retângulo é posição, x, posição y, largura e altura. Tem um construtor. E esse adicionar retângulo vai pegar esse retângulo e vai substituir os pixels nas coordenadas do retângulo por hashtag. Tá? Ele vai imprimir o retângulo na tela, um retângulo completo, tá? De acordo com a sua altura e a sua largura nas posições especificadas aqui. Certo? Então essa que é a minha função adicionar retângulo. Só para mostrar isso aqui funcionando, eu vou fazer um exemplo simples sem interação, tá? Vamos lá. Então pronto, vamos lá. Declarei uma tela de 60 por 15, declarei um retângulo na posição 3, na altura 4, 10 de largura, 5 de altura, zerei as minhas instruções, apesar que eu não estou usando isso ainda. Vou adicionar um retângulo na tela e vou desenhar a tela no console. Lembrando que quando eu inicializo uma tela, né, ele já está limpando ela. Ó. Então limpar a tela já é chamado logo de cara. A gente pode rodar isso aqui para a gente ver, né, essa telinha sendo desenhada. Então vamos rodar o nosso exemplo. Lá ele imprimiu a nossa tela com 60 por 15, imprimiu nosso retângulo na posição x3, na posição y4, com 10 de largura e 5 de altura. Bom, vamos então fazer, né, esse programa ser mais interativo, né? Então vamos manter aqui as nossa construção do T, do retângulo, as instruções 0, adicionar o retângulo, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer o nosso console. Eu preciso passar aqui a função que é o fim da interação, quer dizer, a cada teclada cada digitada que eu der, ele vai executar isso aqui, ó. Vou passar uma função. No Dart a gente tem esse conceito de função anônima, né? o lambda, que tem em JavaScript, tem em Java, tem em várias outras aqui. Então, cada vez que eu digitar, eu vou limpar a tela, eu vou adicionar um retângulo R, eu vou desenhar a tela no console, eu vou pegar as instruções que foram gastas, vou zerar as instruções, e vou retornar o número de instruções que foram gastas. Então, cada vez que eu falta colocar um igual a zero aqui. Cada vez que eu terminar uma interação, ele vai zerar as instruções, mas ele vai guardar e retornar isso. Né? Lembrando que esse return aqui vai depois ser impresso no desenhar a tela no console da próxima vez. E agora vamos definir as nossas funções para as teclas. Né? Então eu vou definir aqui algumas. Então para a tecla 119, que é o W, eu vou fazer o seguinte. Então se eu apertar W, ele vai subtrair um pixel da posição do retângulo. Ele vai subir o retângulo. Quando eu digitar o S, ele vai descer o retângulo, ele vai incrementar o Y. Vamos fazer isso para os outros aqui, tá? Pronto, associei aqui uma tecla para cada modificação do meu retângulo. Então, WASD, eu vou posicionar o X e o Y no meu retângulo. Q, E, Z e C, eu vou redimensionar o meu retângulo. Então, Q e E, Q e Z, eu vou modificar a minha altura, subindo e diminuindo, subindo e descendo. E C, eu vou aumentar ou diminuir a minha largura. E eu vou chamar o meu console.interagir. E a minha tecla de encerramento é o 27, que é o ESC, que vai sair aqui. Com isso a gente tem o nosso programa funcionando. Cada vez que eu digitar uma tecla, lembra, ele vai rodar tudo isso daqui, ó. Ele vai apagar a tela, colocar o retângulo de novo, e aí eu espero que ele vai ter as posições novas aqui, desenhar a tela no console de novo. Vamos testar? Bom, então vamos rodar. Bom, não mostrou nada, vou dar uma primeira teclada aqui para ele mostrar. Pronto, ele imprimiu aqui. Vamos mostrar aqui agora as teclas. Então vou mexer o quadrado, o retângulo com o WASD. Olha lá, cada vez que eu teclo um comando, ele substitui o retângulo pelo outro, né? E na posição nova. Vamos tentar aumentar aqui a largura dele, reduzir a largura, aumentar a altura, reduzir a altura. Então está funcionando aqui a nossa modificação desse retângulo. Veja que embaixo ele está mostrando o tempo. Né? Cada comando está basicamente gastando 1068 alterações de pixel, nesse caso aqui, né? Porque ele está imprimindo a tela toda. Então, cada vez que ele grava um pontinho na tela, ele gasta uma instrução. E cada vez que ele imprime um hashtag na tela, ele gasta uma instrução também. Por isso, quando eu aumento a largura, ele aumenta o tempo aqui. Ele está gastando mais impressão
de pixels aqui nessa instrução. Mas funcionou. Então essa é a minha ideia que eu queria mostrar. Vamos agora fazer o teste. Vamos tentar substituir o retângulo pelo quadrado, né, que é, afinal das contas, o que a gente queria fazer desde o começo, né? Quer dizer, trocar um retângulo por um quadrado para a gente ver se isso funciona. Pronto, implementei aqui a classe quadrado, que era filha de retângulo, do mesmo jeito que eu tinha feito agora há pouco. O construtor de quadrado tem a posição x e y, que eu ainda preciso, só que tem apenas um lado, né, porque não precisa ter altura e largura, porque o lado é igual, a largura é igual à altura. Né? E eu alterei o setter do altura e da largura para poder, sempre que eu aumentar um lado, ele aumentar o outro correspondente para manter o quadrado com as mesmas dimensões. E agora vamos substituir, né, o retângulo pelo quadrado aqui. Né? Se o princípio da substituição de Liskov estiver sendo obedecido, a gente não vai ter problemas. Então vamos lá. O Dart, né, que eu estou usando aqui, não acusou problema, por quê? Porque quadrado é um tipo de retângulo, né? Estou usando aqui o subtipo, né, Stends, que é a herança do Dart. Então a verificação de tipos continua válida, né, porque o quadrado é um retângulo. Vamos rodar para ver se isso aqui vai funcionar. Bom, ele criou o quadrado, vamos tentar mover. Bom, a movimentação está certa. Vamos aumentar a largura aqui, ó. Olha lá, cada vez que eu aumento a largura, ele aumenta a altura também. Mesma coisa para diminuir, ó. Então, tanto faz se eu aumentar a altura ou a largura. Opa, eu saí fora do tamanho da tela aqui. Vamos de novo. Dá para ver o comando ali. Eu vou apertar o comando para aumentar a largura, que é o 101, que é o E. Ele aumentou a altura também, ó. Agora eu vou aumentar a altura, que é o Q. Olha lá, mudou o comando, 113, e ele aumentou os dois. Mesma coisa para diminuir, ó. Tanto faz o comando que eu faço para diminuir, ele vai aumentar os dois. Ou seja, deu para substituir, funcionou o que a gente queria, quer dizer, o princípio da substituição aqui não foi ferido, tá? Quer dizer, deu certo o que a gente queria. Bom, vamos fazer então o problema aparecer, finalmente, né? Que eu queria chegar agora, nesse ponto aqui, que é o ponto que o Robert Martin mostra lá no artigo dele. Eu vou colocar o link da descrição aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ler o artigo também, tá? Esqueci de comentar. Mas vamos lá. O exemplo, eu vou criar um novo arquivo aqui, eu vou chamar de Subtle2. Dart. Eu vou copiar o conteúdo aqui original do Subtle. Vou botar aqui. Vou fazer algumas modificações. Eu vou continuar usando o console.dart. A tela vai ser a mesma. Não vou mudar a minha tela. Ela continua sendo uma lista de strings. Vou manter o limpar a tela. Vou manter o desenhar a tela no console. Vou manter o adicionar retângulo. Eu vou fazer um novo método aqui que vai ser o limpar retângulo. Void limpar retângulo. Retângulo R. Onde basicamente vai ser o mesmo código aqui. Eu já tinha aqui em cima. Só que eu vou, ao invés de colocar o hashtag, vou colocar o ponto. Então eu vou limpar para deixar a imagem que estava no fundo. Tá? Claro, eu não estou fazendo aqui lembrando qual que era a imagem. Eu vou colocar ponto, simplesmente vou apagar. Imagine que o ponto é o preto aqui. Tá? E pronto, eu vou usar esse limpar retângulo. Qual que é a ideia? Eu quero fazer uma implementação aqui que evita de toda hora ter que limpar a tela, adicionar o retângulo de novo. Porque vocês viram que o número de instruções, né, a cada ciclo eu estou gastando 1.100 instruções para imprimir a tela, para limpar a tela toda hora. Tá? Eu continuo tendo que imprimir a tela, né, desenhar no console continua funcionando. Mas eu não vou ter que toda hora adicionar o retângulo, toda hora limpar a tela, que são os comandos que gastam instruções. Ó. Esse gasta instrução, esse gasta instrução, esse gasta instrução. E para isso eu vou reprogramar aqui o meu, deixa eu voltar para o retângulo. Tá? Eu vou reprogramar o meu console interativo para ele não limpar toda hora. Quer dizer, aqui no meu fim de interação, eu não vou ter o limpar a tela, eu não vou ter o adicionar retângulo. Vou apagar esses dois caras aqui. Eu vou simplesmente desenhar a tela no console, gravar as instruções que eu já tinha e retornar ela aqui. Tá? A diferença vai ser o seguinte, em cada vez que eu teclar alguma coisa aqui, eu não vou simplesmente adicionar, incrementar a coordenada ou incrementar a altura ou a largura. Por exemplo, se eu apertar a tecla W, quando eu vou movimentar o retângulo, vou fazer o seguinte. Eu vou continuar
decrementando o y, né, que é a função matemática que eu quero, mas eu vou limpar um retângulo pequenininho assim, ó. T.limpar retângulo, retângulo, r.x, r.y mais r.altura menos 1, r.largura e 1. Ou seja, eu vou limpar um pedacinho que não existe mais. Quer dizer, eu não vou apagar a tela inteira. Eu vou apagar só aquela tela que não existe mais, porque eu estou movimentando esse retângulo, né? Eu vou apagar o pedacinho de baixo, que não existe mais, e vou adicionar um em cima. Então, eu vou adicionar um retângulo pequeno em cima. Ó. Então, adicionar retângulo. Aí sim, r.x, r.y, r.largura e 1. Então, quando eu for movimentar para cima, ele vai movimentar sem ter que limpar tudo. Ele vai simplesmente adicionar um pedacinho do retângulo para cima e apagar um pedacinho embaixo. Vou fazer o mesmo para todas as outras funções, tá? Sendo que as funções de movimentação é parecida com essa, e a função que aumenta ou diminui o tamanho é uma matemática um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Tá? Então vamos lá, vou implementar isso daqui, depois eu explico. Terminei a movimentação, se tudo deu certo, daqui a pouco eu vou testar para ver se deu tudo certo, as minhas contas aqui. Tá? Vamos agora fazer o redimensionamento do retângulo. Olha só, aqui quando eu estou aumentando a altura do retângulo, basta eu adicionar um pequeno retângulo lá embaixo, né, de altura 1. Né? Na mesma posição x, na mesma posição y, mas no final com a mesma largura. Vou fazer a mesma coisa nos outros aqui. Bom, acho que está certo aqui, vamos testar. Só para a gente poder ver isso acontecendo melhor, quando eu for limpar o retângulo, ao invés de colocar o ponto, vamos colocar aqui, sei lá, um símbolo, um espaço aqui, para a gente poder ver que eu estou limpando e eu consegui ver esse pedacinho sendo limpado no fundo da tela. Então, vamos testar. Então, vamos rodar. Está lá o nosso retângulo desenhado. Vamos tentar movimentar primeiro. Bom, já dá para ver de cara que o tempo foi bem menor, né? Mas eu não fiz nenhuma operação ainda. Vamos mover ele para a direita. Olha lá. Ele só está gastando, para imprimir, né, 10 posições para limpar, 10 instruções. Porque a gente não está fazendo tantas operações assim, não estou tendo que toda hora apagar a tela inteira. Tá? Vamos mover para cima aqui. Ela gastou só 20. Eu tenho que apagar o pedacinho de baixo e desenhar o pedacinho de cima. Né? Então, quer ver? Eu vou mover para a direita só para vocês entenderem. Ó. Movi para a direita. Ele apagou esse quadradinho aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e desenhou esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Outra coisa para baixo, vamos mover para cima aqui, ó, para cima. Ele apagou isso aqui e desenhou isso aqui. Então ele está otimizando a movimentação do quadrado na tela. Para baixo, opa, deu um bug aqui. Vamos tentar achar o nosso erro aqui para baixo. É no tecla S, né? Vamos lá. Tá aqui o erro, aparecendo largura duas vezes, é a altura aqui, ó, a altura. Vamos lá, vamos testar de novo. Agora deu certo. Ó. Então tá funcionando, a gente está gastando muito menos tempo, né? E está funcionando do mesmo jeito. Vamos agora tentar o aumento. Agora ele está gastando apenas 5 para aumentar a largura, porque ele só tem que desenhar 5 quadradinhos a mais. E para diminuir a largura, também está gastando bem menos. Né? A altura também funcionou. Então tá tudo certinho. Ó. Então, a gente conseguiu fazer uma implementação muito mais otimizada do nosso desenhador de quadrados na tela aqui, de retângulos na tela. Vamos agora justamente testar a substituição do retângulo pelo quadrado. Então, vamos lá. Comentar aqui, vou salvar aqui. Agora temos um quadrado, de novo, continua não dando erro nenhum, né? E é para funcionar do mesmo jeito se a gente seguir o princípio corretamente. Então vamos testar. Bom, mostrou o quadrado corretamente aqui, né? Beleza. A movimentação está tudo funcionando, beleza. Vamos tentar aumentar agora aqui.
Opa, tá tendo alguma coisa estranha. Na hora de aumentar, ele está desenhando um triângulo ali. Vamos movimentar. Olha só. A hora que você sai daquele ponto, ele funciona, mas a hora que você movimenta, ele dá errado. Vou tentar reduzir o quadrado. Opa, reduzir. Parece que ele está reduzindo errado também. Ó. Na verdade, ele reduz corretamente, mas ele não está desenhando certinho. Né? Se você passar por cima daí, ele apaga. Porque na movimentação ele funciona. Quer dizer, a hora que eu aumento ou a hora que eu diminuo, né, ele tem um problema aqui. Ele está considerando alguma coisa que é retângulo e era quadrado, e é quadrado e é retângulo e não está funcionando. O problema está aqui. Vamos pensar naquela questão da cadeira, do sofá, né, que é o que os usuários da classe esperam dela. Vamos fazer de conta que não existe quadrado. Tá? O quadrado não existe. Então vamos olhar só para o retângulo. O que os usuários da classe retângulo entendem que esse comportamento respeita? Ele sabe que o retângulo tem um x, tem um y, tem uma largura e tem uma altura, tudo bem, isso está explícito. Ele sabe que a gente consegue construir um objeto retângulo passando essas propriedades, ele instancia corretamente, perfeito também. O que não está escrito aqui é que a gente tem a possibilidade de alterar essas propriedades x, y, largura e altura individualmente e de uma forma independente uma da outra. Então eu posso tranquilamente mudar a largura de um retângulo sem mexer na altura. Na verdade, isso é esperado pelo programa. Né? Quando eu fiz essa versão do programa aqui, Santou2.dart, que tem como objetivo evitar o redesenho toda hora, a gente assumiu que o retângulo tinha um certo comportamento. Aqui. Comportamento, quer dizer, eu poderia mexer na largura sem mexer na altura. Quer dizer, está implícito aqui que é o seguinte, ó, ao alterar a largura, a altura permanece a mesma. E ao alterar a altura, a largura permanece a mesma. Isso está implícito. E a gente assumiu isso como verdade quando a gente programou essa otimização. Com esse limpar os retângulos, adicionar retângulos, a gente assumiu que isso era verdade. O que o quadrado faz, quando ele faz essa implementação para o setter da altura, é ferir essas regras implícitas. Então, o que a gente estava esperando como verdade para o retângulo não é mais verdade para o quadrado. E aí a gente feriu o princípio da substituição de Liskov, porque a gente não conseguiu trocar um objeto pelo seu subtipo de maneira que as propriedades sejam mantidas. Essas propriedades aqui foram feridas. Veja, é um caso bem específico. A gente teve que fazer aqui uma implementação, né, não é muito trivial, assim, muito óbvio esse exemplo, né? A gente conseguiu ver, né, que de fato, quando a gente fere esses princípios, a gente tem problemas, né? Para você debugar isso aqui, imagina você está implementando lá uma biblioteca de desenho, né? Sei lá, para fazer um joguinho, para você fazer uma biblioteca gráfica, você está implementando esse tipo de otimização. E a otimização aqui foi muito boa. Olha só, no exemplo original, a gente tinha o tempo da ordem de 900, 1000, né? Então a gente está gastando muito tempo imprimindo comandos aqui. Quando eu vou para a versão 2, a gente está gastando 10. Né? Essa otimização aqui é muito válida. Então eu tô com 100 vezes mais rápido aqui, né? No meu programa do que da versão original. Então, quer dizer, é uma otimização válida. Imagina que você está implementando isso e você vê esse tipo de problema, você vê esse tipo de bug. Até você achar o motivo, né? Puxa vida, é o setter do quadrado. E que, na verdade, veio dessa herança aqui, que essa herança aqui não é válida para esse contexto. Tudo bem, matematicamente falando, um quadrado é um tipo específico de retângulo. E é verdade para quase todas as propriedades. Mas quando a gente está num contexto de implementação, a gente tem que levar em consideração também o comportamento. Quer dizer, o que é executado dos métodos. E isso tem que estar explícito. Nesse caso aqui, teria que ter escrito isso daqui. Ó. Se eu tivesse escrito isso daqui, eu nunca faria essa implementação aqui. Eu sabia que isso aqui não ia dar certo. Eu teria que fazer a altura e a largura talvez lá fora, né? Eu teria que implementar o quadrado aqui, né? No próprio console. Eu trataria um quadrado como um retângulo que recebe dois comandos quando eu clico uma vez só. Sei lá, isso poderia ser uma implementação aqui. Tá? Mas aqui a gente vê o exemplo levantado lá pelo Robert Martin de uma forma visual e bem explícita aqui, tá?
Bom, os exemplos que eu mostrei nesse vídeo vão desde o mais simples, do básico mesmo, né, que já mostram o princípio de substituição de Liskov sendo colocado em prática, que é você tomar cuidado na sua abstração, criar abstrações que façam sentido para o seu programa, e também um exemplo meio obscuro, aí, um caso mais sutil, onde a gente não tomou cuidado de especificar corretamente o nosso objeto abstrato e esse princípio foi ferido, porque a gente não respeitou o comportamento. Uma outra forma de a gente enxergar o princípio de Liskov é a honestidade entre as partes aí. Né? Você tem que ser honesto e explícito em relação ao que você está fazendo, tanto do lado de quem está usando, quanto do lado de quem está implementando. Né? Então, você tem um método que você tem lá uma assinatura, você tem que lembrar que essa assinatura ela vai além dos tipos de entrada e de saída. Não basta saber que um método área retorna um double. Você tem que saber que aquele método área faz o cálculo de uma área. Né? E ele, em particular, no exemplo que a gente viu do quadrado aqui, a implementação que você vai dar para aquele método, seja na classe pai ou nas classes filhas, tem que respeitar o contrato de uso daquele objeto. Isso levou à elaboração de um conceito que é o Design by Contract. Design by Contract, que foi especificado aí, formalizado principalmente pelo Bertrand Meyer. Nesse tipo de formalismo, você especifica a interface das suas classes, dos seus objetos, de forma a incluir não apenas a assinatura, mas também as pré-condições, as pós-condições e as invariantes que devem ser respeitadas por todo mundo na hierarquia. Tá? O Design by Contract é uma forma de você garantir isso e você evitar esse tipo de problema. Na prática, no dia a dia, esse tipo de formalismo não pegou. Né? A gente não vê as pessoas fazendo esse tipo de especificação tão detalhada assim. Tá? Isso é uma coisa que acontece, né, em sistemas mais críticos, né? Ou então quando você está fazendo alguma API, uma biblioteca que é para ser reutilizada por muitas pessoas. Né? Aí você tem que tomar esse cuidado, você tem que deixar bem claro o que você espera das implementações das subclasses que você está colocando naquela hierarquia. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Né? A gente não encerrou o assunto ainda. Num próximo vídeo pretendo gravar ainda alguns outros exemplos que mostram o princípio de Liskov com algumas construções comuns aí de linguagens de programação, só para completar o assunto. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Recomendo muito a leitura aí do artigo do Robert Martin, né, que ele é bem fácil de entender. Ele mostra esse exemplo e um outro, né, que ele vai também ilustrar. E quem tiver coragem aí de investigar um pouco mais sobre o princípio, né, e onde que surgiu o princípio de Liskov, né, que começou lá na época de 1980, onde a gente não tinha de fato linguagens orientadas a objetos, né? E isso tudo fazia muito mais sentido em termos de design, né? Hoje em dia tem muita coisa embutida nas linguagens, mas quem quiser realmente ver como que era o contexto e tentar entender a origem disso tudo, tem também, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, do artigo original da Barbara Liskov, e tem um segundo artigo onde ela formaliza um pouco mais aí o problema e deixa ele bem mais preciso. Né? E o princípio acaba sendo formalizado e ficando estabelecido desde então. Vou deixar as leituras para vocês aí. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.